E hoje eu recebi vindo embora, vindo para cá, estava com a Viviane e a Cidinha dentro do carro. E aí a Viviane virou e falou assim: padre, hoje a Lucimar me ligou. Lucimar é aquela senhora, aquela mulher, que perdeu a família inteira num acidente também, e que nós tivemos a oportunidade de conhecê-la a partir do acampamento de cura e libertação que esteve aqui conosco. Ela perdeu o marido e as 2 filhas. E um mês depois dessa tragédia, o pai dela, que estava o tempo todo ao lado dela ajudando naquele momento, também morreu. Da família toda da Lucimar, sobreviveu a mãe dela e uma filha menor que não tinha viajado naquele dia do acidente tão trágico. E hoje, a Viviane me contava uma história bonita. Ela falou assim: padre, hoje a Lucimar me ligou muito feliz. Por quê? A gente sabe o quanto que a Lucimar tem buscado o sentido para continuar a vida, o sentido para continuar o dia a dia dela. Eu falei que hoje, padre, ela conseguiu fazer um bolo que a filha mais velha gostava e que ela nunca mais tinha conseguido fazer. Ela nunca mais tinha tido coragem de pegar a batedeira, ali a batedeira de bolo, os ingredientes e de fazer, porque ela só fazia aquele bolo por causa da filha mais velha. O bolo tinha endereço, o bolo tinha um destino. E a Lucimar é aquela mesma pessoa que eu contei aqui, que quando nós estávamos na Terra Santa, durante uma festa muito bonita que nós tivemos lá na cidade de Jericó, estava uma música árabe e aquelas famílias todas muito felizes, dançando. Então os brasileiros caíram na dança ali. E foi uma das noites mais bonitas da nossa viagem, tamanho o espírito de fraternidade que tomou conta de nós naquele momento. E no meio de todo mundo ali dançando, eu observei que a Lucimar estava quietinha ali no canto dela, assim com os braços cruzados, mas nos olhos dela eu percebia que havia um encanto por aquilo que estava acontecendo. E eu cheguei perto dela e falei assim: não vai dançar também? E aí ela me disse: ah, padre, eu não tenho coragem não. Depois de tudo que me aconteceu, eu não tenho coragem de dançar. Aí eu virei e falei assim: tenho certeza que se suas filhas estivessem aqui, elas estariam dançando também, não estariam? E naquele momento ela me disse: padre, o senhor não sabe como elas gostavam de dançar. As 2 filhas que morreram no acidente. O senhor não imagina como elas gostavam de dançar. E aí, minha gente, eu assim, espontaneamente virei e falei assim: então dance por elas. Já que elas gostavam de dançar tanto e elas não podem mais, dance por elas. E saí no meio daquele monte de gente, quando de repente vi que lá no cantinho a Lucimar já estava se movimentando em passos de dança. Para mim, minha gente, aquilo foi uma cena tão bonita de ser visto que de longe, do outro lado, eu me emocionei com aquilo. Sabe por quê? É sempre bonito quando a gente descobre uma pessoa encontrando um motivo para continuar vivo. Só que essa vida, ela se desdobra em muitas coisas. Não basta estar vivo no corpo. A gente precisa recobrar, pegar de novo a vida que a gente foi perdendo aos poucos. Existem acontecimentos que têm o poder de nos matar antes da hora. O corpo continua vivo, mas aqui por dentro a gente já não alimenta nenhuma alegria. Você já deve ter passado por situações assim. Você deve conhecer pessoas que passam por situações assim. Elas continuam vivas no corpo, mas já não alimentam nenhuma alegria, já não alimentam sonhos. E organizar o luto é a gente fazer isso, é a gente começar a retomar aos poucos a vida. É claro que depois de uma morte, ninguém vai sair dançando no primeiro baile que acontece. Nem é natural que isso aconteça. É preciso a gente guardar um tempo de luto. Mas depois de um tempo, a vida precisa continuar. E é muito bonito quando uma pessoa estende a mão na direção do novo. Eu quero continuar a vida. Porque naquele momento, a Lucimar ela conseguia estabelecer uma ponte entre o céu e a terra. Entre as filhas que se perderam no acidente, entre as filhas que foram embora no acidente, com aquele momento em Jericó, com aquele momento em que ela ainda estava revestida de luto e de repente uma palavra foi o suficiente para que ela pudesse descobrir o dom de ressuscitar as filhas na dança que ela podia realizar. Uma dança de ressurreição. Dançar para fazer renascer os que a gente ama.
Dançar para dizer que nós estamos retomando a vida e que a organização do luto consiste nisso, em nós pegarmos as parcelas da vida aos poucos. Ninguém consegue pegar de uma vez, mas se a gente não pega essa vida um pouquinho cada dia, minha gente, daqui a pouco a gente já morreu. O corpo continua vivo, mas a gente já foi embora dessa vida há muito tempo. Mães, quando perdem os seus filhos, pais, quando perdem os seus filhos, nós, quando nós perdemos os nossos amigos, os nossos irmãos, as pessoas que nós amamos, nós precisamos fazer este movimento em direção da vida. É como se a morte estivesse aqui ainda, e aos poucos a gente vai afastando a morte de nós. Mas como é que nós vamos afastar a morte de nós? Trazendo a vida para perto. Se eu me distancio da vida, é bem provável que a morte vai continuar vencendo. Se eu não aceito a parcela de vida de cada dia, é bem provável que a morte continue vencendo dentro de nós. Se hoje a gente não estende a nossa mão na direção dessa vida que está aqui, na vida que é possível, não na vida que eu gostaria de ter, eu tenho certeza que a Sandra, que a Rosa, a Roseli, depois que os seus filhos foram embora, a morte rondou o tempo todo e continua rondando. E elas precisam abrir os olhos para descobrirem a vida que ainda é possível. Porque senão elas vão morrer antes da hora também. A Lucimar está ressuscitando aos poucos. Um dia dançou lá em Jericó, permitiu que a alegria tomasse conta do seu coração, permitiu que sua filha estivesse ali presente naquele momento, dançando por ela. E hoje, ao fazer um bolo que eu não sei quem vai comer, ao fazer um bolo que não tem destino, porque na verdade aquela farinha, aquele açúcar, aquele fermento está atingindo a alma, não é para matar a fome de ninguém, é para alimentar uma alma de mãe que precisa retomar a vida. Isso é tão bonito. Aí eu pergunto para você, qual é o bolo que você precisa fazer hoje? Qual é a atitude que hoje, ou amanhã, não sei, você poderia tomar e que esta atitude representasse o seu desejo de ressuscitar aquele que foi embora? Retomar a vida. Eu tenho certeza que as pessoas que foram embora, as pessoas que nós perdemos, não estão nem um pouco satisfeitas com os nossos fracassos aqui. E se hoje elas pudessem dizer alguma coisa para nós, elas diriam isso: mãe, vai viver. Pai, vai viver. Viva por mim. Faça por mim. É um jeito que a gente tem, minha gente. São os bolos que nós precisamos assar. É a vida que nós precisamos recomeçar, que nós precisamos reconstruir em cada passo, em cada detalhe. Porque só assim a gente vai conseguir vencer os poderes da morte, que insiste tanto em levar a nossa alegria.